Olá, bem-vindo ao canal, bem-vindo a esta aula, onde nós vamos começar a ver as primeiras regras de derivação. Vamos começar lembrando a ideia da derivada. Nós vimos que quando nós dispomos do gráfico de uma função, y igual a f de x, e desejamos obter a reta tangente ao gráfico num ponto, digamos de abscissa x0, o que nós precisamos fazer para encontrar o coeficiente angular dessa reta é aquilo que chamamos de cálculo da derivada da função f no ponto de abscissa x0. E como é que isso é feito? Isso é feito da seguinte forma. Limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Uma vez existindo este limite e encontrado o valor dele, nós teremos o coeficiente angular da reta tangente à curva, dada por y igual a f de x, no ponto de abscissa x0. Esse aqui vai ser o f de x0 respectivo, ou aquilo que chamamos de y0. E aí, para encontrar a equação dessa reta, nós simplesmente aplicamos m, x0 e y0 naquela disposição já conhecida de aulas anteriores. Um exemplo. Vamos supor que nós tenhamos em mãos o gráfico da função quadrática mais simples de todas, dada por f de x igual a x², e que estamos pretendendo encontrar a equação da reta tangente ao gráfico desta função, ou seja, a esta parábola, neste ponto de abscissa 2. É claro que quando a abscissa for 2, a ordenada vai ser 4 na função f de x igual a x². Nós queremos então encontrar a equação desta reta que tangencia esta parábola nesse ponto. Como nós poderíamos fazer isso? Muito bem, a função em questão é dada por f de x igual a x². Nós queremos a reta tangente ao gráfico no ponto de abscissa 2. A ordem dada fica fácil, a ordenada era 4, né? Quando x for igual a 2, o y vai ser 4. Então, o nosso x0 é 2, o nosso y0 é 4. Este é o ponto de coordenadas x0, y0, pelo qual nós queremos que nossa reta passe. Falta encontrarmos o coeficiente angular dela. Como? Pela derivada, né? A derivada no ponto de abscissa x0, como sabemos, é o limite quando h tende a zero, de f de x0 mais h, menos f de x0 sobre h. Vamos encontrar o f de x0 e o f de x0 mais h. O f de x0 é bem simples. É o x0². O f de x0 mais h, é só lembrar o que é que a função faz, como está aqui dentro, ela leva ao quadrado, então vai ser x0 mais h². Se vocês lembrarem, nós já fizemos essa conta uma vez. Isso vai dar x0² mais 2 x0h mais h². Então, o f' de x0 será o limite quando h tende a zero de x0² mais 2 x0h mais h²,
menos o f de x0, que é o x0 ao quadrado. Isso tudo sobre h. Vejam agora que aqui no numerador nós teremos tão somente 2x0h mais h quadrado. Isso nos trará então limite quando h tende a zero, pondo o h em evidência aqui no numerador, nós teremos isto. E portanto, isto. Isso é um polinômio, sob o ponto de vista do h, essa parcela é uma constante. Então, tomando o limite quando h tende a zero, isto vai ser igual a 2x0. O que foi que nós obtivemos, portanto, que o f' de x0 é 2x0. Por outro lado, o nosso x0 era 2. Então, o f', nosso x0 é o f' de 2. Como o f' de x0 é 2x0, o f' de 2 é 2 vezes 2, que é 4. Este é o nosso coeficiente angular para a reta. Temos o coeficiente angular, que é 4, temos o ponto pelo qual a reta passa, que é o ponto de coordenadas 2 e 4. Então, de posse disso, nós conseguimos encontrar a equação dessa reta. Lembrando que o x0 é 2, o y0 é 4 e o m é 4, nós teremos y menos 4 igual a 4, que multiplica x menos 2. E podemos tentar escrever isso de uma maneira mais apresentável. O y será, portanto, 4x menos 4. Esta é a equação reduzida da reta que tangencia a parábola y igual a x ao quadrado no ponto de abscissa 2. Vamos comparar a equação obtida com o gráfico que havíamos mostrado anteriormente. Vejam, a reta tangencia a parábola neste ponto de coordenadas 2 e 4. Lembre-se que a equação desta reta era y igual a 4x menos 4, foi a equação encontrada. Evidentemente, o ponto de coordenadas 2 e 4 pertence a esta reta. Basta substituir o x por 2, nós encontramos y igual a 4. Uma coisa importante é quanto ao coeficiente linear aqui, que indicaria a altura segundo a qual a reta interceptaria o eixo das ordenadas, e de fato é no menos 4 aqui. Outra coisa aqui é sobre o coeficiente angular, que é tangente do ângulo que essa reta faz com uma horizontal. Vejam, se nós fizermos aqui apenas um esquema da situação, nós vamos perceber que essa distância aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é 8, e que essa distância aqui é 2. Essa distância aqui é 2. Então, a tangente desse ângulo, que essa reta faz com a horizontal, vai ser, neste triângulo retângulo, ela pode ser obtida, né? Vai ser cateto oposto ao ângulo sobre cateto adjacente ao ângulo. 8 sobre 2, 4 de fato. Isso é apenas uma pequena verificação de que de fato ocorre o que esperávamos. Vamos aqui a esse outro exemplo. Essa reta, neste exemplo, é o gráfico desta função aqui. f de x dada por 2x menos 2. Vamos supor que nós desejamos encontrar
a equação da reta tangente a esta figura, no caso a esta reta azul, no ponto de abscissa 2. Muito bem, quando a abscissa é 2, a ordenada vai ser 2 vezes 2, 4 menos 2, 2. Então esse ponto aqui, ele tem coordenadas 2 e 2. Eu quero saber qual seria a equação da reta tangente a este gráfico no ponto de abscissa 2. Precisamos, evidentemente, saber o coeficiente angular dessa reta, né? Como? Através da derivada. Então vamos lá. Será o limite quando h tende a zero, f de x0 mais h, menos f de x0 sobre h, neste nosso caso, o x0 é 2. Quem é o f de x0? É o 2x0 menos 2. E o f de x0 mais h é 2 vezes x0 mais h menos 2, que é 2x0 mais 2h menos 2. Estamos prontos, portanto, para continuar o cálculo da derivada aqui. F de x0 mais h, que vai ser 2x0 mais 2h menos 2, menos o f de x0, ou seja, menos 2x0 mais 2. Isso tudo sobre h. Aqui os cálculos ficam consideravelmente mais simples. E nós vamos obter aqui 2h sobre h. E tudo então que nós devemos fazer é calcular o limite dessa constante, que é a própria constante. Esse é, portanto, o valor do coeficiente angular da reta que nós procuramos. Vejam, nós queremos então uma reta que passe por este ponto, 2, 2, o mesmo ponto pelo qual passa a reta azul, claro, e que tem coeficiente angular 2. Mas reparem, essa nossa reta ela passa pelo mesmo ponto que a reta azul e tem o mesmo coeficiente angular que a reta azul. Só pode ser a própria. E isso não pode soar estranho. Na verdade é bastante natural, porque uma reta tangente a outra reta é a própria reta. Aqui o que nós estamos vendo é algo que parece se repetir com os exercícios que víamos fazendo. A derivada de uma função desse tipo está parecendo ser, em todos os casos com que nós trabalhamos, o próprio coeficiente angular. A derivada de uma função afim é o coeficiente angular. Isso é verdade. Toda vez que nós nos depararmos com uma função desse tipo, a derivada dela vai ser este número que está aqui, vai ser o coeficiente angular. Nós podemos mostrar isso. Então, uma vez tendo mostrado esse fato, na hora que você quiser, por exemplo, calcular a derivada dessa função, menos 5x mais raiz de 2, você simplesmente já pode dizer que a derivada é menos 5. Vamos então proceder a esse caso aqui, vamos provar que a derivada de uma função desse tipo aqui é o próprio coeficiente angular. Precisamos apenas nos lembrar que a única variável aqui é o x, m e n são constantes. Então o caso é o seguinte, a função em questão é a função afim, f de x igual a mx mais n, e o nosso interesse é calcular f' em um x qualquer. É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h.
Muito bem. Basta que saibamos quem são f de x e f de x mais h. F de x está aqui. Quem seria f de x mais h? É só lembrar o que a f faz com o que está aqui. Multiplica por m e soma com n. Então, pega o que está aqui, multiplica por m e depois soma com n. Isso aqui será, portanto, mx mais mh mais n. Então vamos. F de x mais h é mx mais mh mais n menos f de x, ou seja, menos mx menos n. Tudo isso sobre h. Novamente, nós iremos aqui nos deparar com uma expressão simples. Isso aqui nos trará limite quando h tende a zero de mh sobre h, ou seja, o limite quando h tende a zero dessa constante. E o limite de uma constante é a própria constante. Está aí justificado então o fato de que a derivada de uma função afim é o coeficiente angular. Com isso, nós podemos deduzir alguns casos particulares. Por exemplo, o que é uma função constante? Uma função constante é uma função que não depende de x. Ela fornece apenas um número fixo para todos os valores de x. Isso pode ser reescrito como 0 vezes x, o que anula aqui qualquer entrada de x, mais n, mesma coisa. Isso poderia ser encarado, uma função constante, então poderia ser encarada como um caso extremamente particular do formato mx mais n. Nós sabemos derivar isso. A f', num x qualquer aqui, é o próprio coeficiente angular. Isso já justifica que a derivada de uma constante é zero. Isso você pode considerar como a primeira regra de derivação que você tem. O que é conveniente nos momentos iniciais dos cursos de cálculo é o aluno, ao começar a ver derivadas, tentar construir a própria tabela em que uma coluna ele exibe uma função f e na outra coluna ele vai exibindo sua respectiva derivada. Por exemplo, se a função f for 3x mais 2, f de x igual a 3x mais 2, evidentemente, então f' vai ser 3 e assim por diante. Primeira regra de derivação a ser posta numa tabela como esta, portanto, seria quando f for uma constante k, f' vai ser zero. Vamos reparar com um pouco mais de atenção o que foi que nós obtivemos no primeiro exemplo. Nós tínhamos uma parábola, a parábola dada por y igual a x ao quadrado, e nós queríamos encontrar a equação da reta tangente a essa parábola no ponto de abscissa 2. Para isso, evidentemente, nós precisávamos saber o coeficiente angular dessa reta. Nós descobrimos, para este tipo de função, no caso era f de x igual a x ao quadrado, a f' calculada num valor x qualquer era 2x. Lembre-se que o significado geométrico da derivada, que é algo que eu sempre aconselho que tenhamos em mente, é a inclinação da reta tangente ao gráfico, que é a tangente do ângulo que essa reta faz com a horizontal, ou em outras palavras, simplesmente é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. Se eu não quisesse a tangente neste ponto, e sim, digamos, neste aqui, no ponto de abscissa menos 1, não teria problema, a tangente seria uma outra, evidentemente, mas eu conseguiria o coeficiente angular dela de maneira imediata. Bastaria substituir esse x por menos 1. O coeficiente angular desta reta aqui seria, portanto, menos 2. Observe que ele aqui é negativo.
Isso aqui não é estranho. Isso vem do fato de que o ângulo desta reta com a horizontal, no sentido anti-horário, é o ângulo obtuso, tem tangente negativa de fato. Para cada valor da abscissa, ou em outras palavras, para cada ponto que você escolher sobre a curva, você vai ter, eventualmente, uma reta tangente diferente, uma inclinação diferente, um coeficiente angular diferente. E você ganha uma nova função, pode reparar, é a função derivada da outra. Você ganha uma função que a cada valor de x, que a cada valor da abscissa, lhe oferece a inclinação da reta tangente ao gráfico original naquela abscissa. Essa expressão, por exemplo, ela nos diz que quando a abscissa cresce, o coeficiente angular da reta tangente naquela abscissa irá crescer também. Isso é muito plausível no caso do desenho da parábola, né? Muito bem, se vocês já chegaram a reparar, nós temos aqui no mínimo duas regras de derivação demonstradas. Quando f é uma constante, a derivada é zero. Quando f é x ao quadrado, a derivada é 2x. Na verdade, nós temos mais regras de derivação. Nós deduzimos essa daqui através do caso geral da função afim. Quando f de x é mx mais n, f' de x é simplesmente esse m aqui. Vamos prosseguir. Vamos pegar uma constante real qualquer. Quando eu digo constante, é claro que eu estou me referindo a um número fixo. E vou considerar esta função. F de x igual a lambda x quadrado. Ainda é uma parábola. Dependendo apenas do valor do lambda, essa parábola se abre ou se fecha mais. Muito bem, vamos ver quem é a derivada de algo assim. É o limite, quando h tende a zero, de quem? Bom, quem é o f de x mais h? É lambda vezes o quadrado de x mais h. Eu posso desenvolver isso, mas talvez neste caso seja mais prático não desenvolver. Vamos colocar aqui f de x mais h menos f de x sobre h, e isto nos trará o seguinte. Posso colocar o lambda em evidência aqui. Nós vamos ter x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Lembrem agora, isso aqui é o limite de uma constante por uma função. Como nós sabemos, isso vai ser a constante pelo limite da função. Bom, para aqueles de nós que estamos lembrados, isso aqui é a própria expressão da derivada de f de x igual a x ao quadrado, que portanto dá 2x. Mas nós podemos fazer com calma. Isso aqui é lambda vezes o limite quando h tende a zero. Vamos desenvolver aqui em cima, x quadrado mais 2xh mais h quadrado menos x quadrado. Então nós obteremos lambda vezes o limite quando h tende a zero de 2xh mais h quadrado sobre h podemos colocar o h em evidência
Então isso aqui nos fornecerá lambda vezes o limite, quando h tende a zero, de 2x mais h. Esse limite evidentemente é 2x. Então nós obtemos lambda vezes 2x. O que foi que nós fizemos? Nos deparamos com esta função e ao tentarmos derivá-la, encontramos que a derivada vai ser o produto desse lambda pela derivada desse x quadrado aqui. Então já teríamos, por exemplo, uma outra regra de derivação. Quando f for lambda vezes x quadrado, a f' vai ser lambda vezes 2x, ou 2x lambda, ou 2 lambda x. Eu prefiro colocar nesse formato. Eu vou dizer por quê. Porque isso nos faz enxergar melhor um caso que nós vamos demonstrar. Quando f de x for uma constante vezes uma outra função g, então a derivada da f, desde que exista a derivada da g, a derivada da f será lambda vezes a derivada da g. Isso é um caso bastante geral, que nos ajuda muito. Vamos provar isso. Lembre-se, isso aqui é válido desde que, evidentemente, exista a derivada da g. Nós dizemos assim, desde que g seja derivável. Vamos lá, vamos supor que g é derivável. Quem é f de x mais h? Sabemos que devemos encontrar isso aí em primeiro, né? Esse lambda vezes g de x mais h. Então, quem vai ser f' de x? Que é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, ou seja, lambda vezes g de x mais h, menos f de x, que é lambda vezes g de x, sobre h. Reparem que esse lambda aí, mais uma vez, ele pode ficar em evidência. Fica g de x mais h, menos g de x, sobre h. E reparem agora, mesmo estando trabalhando com um caso extremamente geral, isso aqui ficou até mais fácil do que o exemplo anterior. Muito bem, limite de uma constante por uma função e a constante vezes o limite da função. Então, isso aqui vai ser lambda vezes o limite, quando h tende a zero, de g de x mais h, menos g de x, sobre h. E isso aqui nós sabemos, é a derivada da g. Então, prosseguindo na montagem da tabela, se a f for uma constante vezes uma outra função, então desde que essa função seja derivada, sua f' será lambda vezes g'. A derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função. Por exemplo, suponhamos que f de x seja dada por 17 vezes 3x menos 2. Isso aqui nós podemos encarar como uma g de x. De imediato, nós podemos concluir, de acordo com aquilo que nós acabamos de ver, que f' vai ser esta constante pela derivada dessa função. E a derivada dessa função nós sabemos que é o próprio coeficiente angular. Lembre-se, derivada de uma função afim ao próprio coeficiente angular. Outra maneira de fazer isso. Antes de derivarmos, vamos multiplicar isso aqui, porque isso aqui não deixa de ser um produto. Nós obtivemos outra função afim, que na verdade é o mesmo valor numérico que essa. F' de x, como sabemos, no caso de uma função afim, é o coeficiente angular dela. Muito bem, agora há pouco nós havíamos derivado funções quadráticas. Para limpar a notação, eu não vou colocar nenhum número multiplicando aqui não. Isso aqui nós já sabemos fazer.
Bom, nós sabemos que a derivada de x² é 2x. Vamos nos preocupar agora com esta função. Quem seria a derivada dela? Para saber quem é a derivada, é claro que nós já precisamos saber quem é f de x mais h. Então vamos logo fazendo isso. F de x mais h é x mais h elevado a 3. Por que eu insisto tanto nessa organização em tabela das regras de derivação? É porque vai chegar um momento em que nós não vamos mais precisar recorrer a esta definição de limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Para encontrar as derivadas das funções, nós vamos recorrer para encontrar derivadas das funções com as quais nos depararmos, nós vamos recorrer tão somente às regras que nós já teremos em mãos ou em mente. E a coisa se tornará muito mais fluida. Muito bem. Por enquanto é importante que façamos tudo aqui pela definição, usando aquele limite, que é onde vemos as coisas acontecendo, é onde deduzimos de fato as regras de derivação que iremos usar. Bom, isso aqui é o desenvolvimento em produto notável, né? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, quem seria f' de x aqui? É o limite, quando h tende a zero, f de x mais h, x3, mais 3, x2h, mais 3x h2, mais h3. f de x mais h menos f de x, ou seja, menos x3, e tudo isso sobre h. Infelizmente, o único cancelamento que nós podemos perceber aqui em cima é esse, mas isso já é para nós suficiente. Aqui em cima teremos isto aqui e a possibilidade de colocarmos o h em evidência novamente. Fica 3x2 mais 3xh mais h2 sobre h. Então nós teremos limite quando h tende a zero de 3x2 mais 3xh mais h2. Novamente, aquela observação, sob o ponto de vista de h, o x é constante. Então, tudo que não for h aqui é constante. Fazendo o h tender a zero, nós teremos aqui 3x2. O que é 3x2? 3x2 é, portanto, a derivada dessa função. Em conexão com isso, eu afirmo que se nós nos depararmos com esta função aqui, f de x igual a x², e quisermos derivá-la, nós obteremos 4x². Fazendo os cálculos, desenvolvendo o produto notável, nós vamos encontrar isso aqui. Alguma coisa nisso chama atenção. Se f é x², nós vimos que f' vai ser 2x. Se f é x², nós vimos que f' vai ser 3x². Se f é x², f' vai ser 4x². Parece justificável intuir que se f for x², então f' vai ser 5x². E que, de maneira geral, se f for x elevado a n, n natural, então f' vai ser n vezes x elevado a n menos 1.
Vamos olhar para ver se o caso mais simples de todos, o caso em que n igual a 1, funcionaria. Se para n igual a 1, a derivada deveria ser 1 vezes x elevado a 1 menos 1, ou seja, 1 vezes x elevado a 0. Só que x elevado a 0 é 1. Então a derivada de x deve ser 1. Vamos primeiro verificar isso. Se f de x igual a x, então sua derivada seria 1? Nós sabemos que sim, até já fizemos isso em uma outra ocasião, mas vamos fazer novamente. Quem é f de x mais h? Bom, trata-se aqui da função identidade, que a cada x leva nele mesmo. Então leva isso aqui nele mesmo. Então quem é o f' de x aqui? F' de x é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, que nesse caso é o próprio x mais h, menos o f de x, sobre h. Reparem que isso aqui nos dá limite quando h tende a zero de h sobre h, ou seja, limite quando h tende a zero da constante 1, que é 1. Então isso vai de acordo. Outro argumento em favor de que isso aqui poderia valer. Mas em matemática, não importa quantos exemplos positivos você apresente, uma comprovação só seria aceita como tal se você mostrasse todos os possíveis exemplos positivos. E são infinitos. Como nós provamos de fato que isto aqui é verdade, que se f de x for x elevado a n, então f' de x de fato será nx elevado a n menos 1. Vamos apresentar aqui apenas um outro padrão que você vai perceber logo. X mais h elevado a zero é 1, desde que esse número não seja nulo também, né? Muito bem. Quem é x mais h elevado a 1? É ele mesmo. Quem é x mais h elevado ao quadrado? É x ao quadrado mais 2xh, ou 2hx, né? Tanto faz, mais h ao quadrado. Quem é x mais h elevado ao cubo? É x3 mais 3x2h, ou 3hx2, mais 3xh2, ou seja, 3h2x mais h3. Eu vou me atrever a fazer mais um. Quem é x mais h elevado à quarta? É x à quarta mais 4x3h, ou 4hx3, mais 6x2h2, ou 6h2x2, mais 4h3x, mais h4. Poderíamos assim prosseguir. Mas o que é importante aqui? O importante aqui é o seguinte. Para cada expoente n que nós temos, o desenvolvimento em produto notável começa com x elevado a esse n e termina com h elevado a esse n, sempre. Vejam, isso acontece com 1. E isso acontece com 0 também. Muito bem. Aqui as potências de x decrescem e as do h crescem. x2, x e aqui x elevado a 0, por isso que é 1. O h é elevado a 0 aqui, h elevado a 1, h quadrado. Vejam aqui, x3, x2, x elevado a 1, x elevado a 0, que é 1. As potências do h crescem. H elevado a 0, que é 1, não aparece. H elevado a 1, h elevado a 2, h elevado a 3. Isso acontece sempre. Outra coisa, reparem que a partir do segundo termo, a partir dessa segunda parcela, o h estará presente em todas elas.
inclusive com potências cada vez maiores. Nós somos obrigados a conhecer estes coeficientes aqui, esses números que aparecem aqui. Não, existe uma forma bem prática de conhecermos, que envolve o triângulo de Pascal. Outra hora nós podemos falar nisso juntos, mas aqui não será necessário. Nós não precisamos nem conhecer esses números que aparecem aí. Precisamos apenas saber disso que eu estou mencionando. A partir da segunda parcela, o H sempre estará presente aqui, multiplicando, inclusive com potências cada vez maiores. Então eu creio que estamos preparados para deduzir a regra de derivação de f de x igual a x elevado a n. Vamos lá. F de x igual a x elevado a n. E quem é f de x mais h? É x mais h elevado a n, que nós já temos ideia de quem seja. Começa com x elevado a n, termina com h elevado a n. As potências de x irão decrescer e as do h irão crescer. O próximo termo até sei quem é. O próximo coeficiente é n. Aqui aparece x elevado a n menos 1 e o h começa a aparecer. Aqui eu não sei qual é o número que vem multiplicando essas letras. Eu vou deixar aqui um quadradinho, realmente desconhecido aqui para nós. No momento não precisamos, mas basta que saibamos aqui que as potências de x estão decrescendo e as do h estão crescendo. Ok? Até chegarmos no penúltimo. O penúltimo aqui tem h elevado a n menos 1. Lembre-se, as potências do h estão crescendo. As do x estão decrescendo. Aqui vai ser x elevado a 1. E aqui eu não sei quem aparece como número. E nem me interessaria muito. Realmente não vai precisar. Neste meio do caminho aqui, nós temos potências de x cada vez menores e potências de h cada vez maiores. Lembrem-se que a partir desta segunda parcela, o h estará presente em todas elas, inclusive com potências cada vez maiores. Quem é o f' de x? É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, que é esta coisa aqui. É isso aqui tudo. N, x, n menos 1, h, mais alguém vezes x, n menos 2, h2, aqui x, h, n menos 1, mais hn, menos f de x, que é x elevado a n. Tudo isso sobre h. O único cancelamento que nós podemos fazer vai ser esse, mas isso não é preocupante, porque uma vez que nós nos lembramos que a partir da segunda parcela todas as outras também terão h, então eu posso garantir que o h de fato pode ir em evidência ali em cima. H tem todas as parcelas agora aqui em cima. Então eu posso, antes de mais nada, vamos repetir o que está acontecendo aqui. N, x, n menos 1, h, mais esta parcela aqui, alguém que eu desconheço, vezes x elevado a n menos 2, h quadrado, mais todo o processo, mais o antepenúltimo, que agora passou a ser o penúltimo, mais h elevado a n. Tudo isso sobre h. Reparem, no numerador, todas as parcelas aí têm o h multiplicando. Então fica fácil.
Isso aqui nos trará limite quando h tende a zero. Eu posso colocar o h então em evidência aqui. Fica n x, n menos 1, mais alguém que eu desconheço, vezes x elevado a n menos 2 h, né? Isso vezes isso dá esse aqui, mais, lembre-se, o h está ali em evidência, x, h, n menos 2, mais o último agora que seria o h, n menos 1. Isso tudo sobre h. Será um produto. Lembre-se, é por isso que eu tenho direito de fazer isto. Então nós obtemos aqui o limite quando h tende a zero de algo que já não é mais uma fração. A indeterminação aqui era apenas aparente. Todas essas outras parcelas aqui contêm o h, né? Multiplicando até a última. Muito bem, agora nós podemos efetivamente fazer o h tender a zero. Fazendo o h tender a zero, esta parcela tende a zero, esta tende a zero, todas essas outras tendem, porque o h está aqui presente, multiplicando em todas elas, até esta. A única que sobra é essa, que não possui o h no meio. Então isso nos fornece isto aqui, que sob o ponto de vista do h é uma constante, né? nx elevado a n menos 1. Em particular, se você se deparar com, digamos, f de x igual a 3x elevado a sétima, você já sabe dizer quem é a derivada disso. A derivada de uma constante por uma função é a constante vezes a derivada da função. Ok?